Bom dia, famílias. Eu estou aqui para dialogar com vocês sobre a rotina familiar nesse novo contexto mundial e do Brasil a respeito do coronavírus. É uma demanda que surgiu na nossa última reunião de conselho de escola e eu acho importante a gente estar sanando algumas dúvidas e fazendo algumas orientações para vocês. Primeira coisa que a gente precisa falar, o que é o tempo, né? O tempo nas nossas vidas, ele sempre foi o grande vilão. A gente sempre argumentou não ter tempo para olhar e-mail, não ter tempo para ficar com a família, não ter tempo para chegar no horário dos compromissos que foram marcados, de não ter tempo de almoçar ou jantar na hora certa, enfim, o tempo sempre foi um problema. E agora que a gente está em casa, que a gente está vivendo um momento de isolamento social, isolamento físico, por que o tempo continua sendo um problema? Muito bem. E para sanar essa falta de tempo, a gente precisa conversar então sobre a rotina. O que é a rotina? Bom, a rotina, ela vai nos ajudar a resolver a sensação de falta de tempo. E a construção dessa rotina, ela precisa ser coletiva. Os membros que compõem essa família precisam sentar e dialogar as questões que são importantes e precisam entrar nessa organização do dia. A rotina, ela nos permite pensar e desenvolver um sentimento de pertencimento. Quando eu participo da construção dessa rotina, eu também me coloco como sujeito responsável e colaborativo no desenvolvimento dessa rotina para que ela realmente funcione. Então é importante que as crianças estejam junto com vocês na organização deste tempo, para a criança entender por que ela está em casa, em isolamento, e em que momento ela vai ter as tarefas que são livres e as tarefas que são de obrigatoriedade da família estar desenvolvendo. Então, a rotina é algo que acontece também nos Centros Municipais de Educação Infantil, no CEMEIs. Então, como é a rotina no CEMEI? Isso é importante que vocês entendam. A rotina escolar, ela é diferente da rotina familiar. Na escola, todas as tarefas, todas as ações, elas são planejadas pensando nos tempos e espaços de aprendizagem que nós temos. A gente precisa considerar que nesses tempos e espaços, as atividades elas precisam garantir brincadeiras e interações, para que as crianças elas tenham experiências variadas nas diferentes linguagens, e o cuidar e educar precisa acontecer em todo o cotidiano. Não há uma ação em que só cuidamos ou só educamos. E para que isso aconteça efetivamente, a gente precisa de uma equipe, a gente precisa de um trabalho conjunto de todos os envolvidos no processo para que efetivamente essa rotina ela aconteça e os objetivos sejam alcançados. Portanto, professores, assistentes de educação infantil, estagiárias, pedagoga, pessoal da limpeza, da portaria, as merendeiras, a diretora, o pessoal da secretaria, todos são sujeitos importantes neste processo. Muito bem, já falamos da rotina na escola, que é diferente da rotina de casa. Então, como deve ser a rotina em casa? Sabemos que as famílias têm organizações e dinâmicas diferentes e isso precisa ser respeitado. E o tempo passa a ser, então, um aliado para todas as famílias. A criança que estuda de manhã, ela já sabe que ao acordar ela precisa se organizar para estudar. A criança que estuda tarde, ela sabe que depois do almoço ela também precisa se organizar porque ela tem que ir para a escola. Então, as atividades, a rotina que são desenvolvidas em casa precisam ser baseadas em brincadeiras e experiências familiares que o tempo vai ser destinado exclusivamente à criança. Vocês precisam tirar um tempo do dia para desenvolver atividades que lembrem a escola, que criem um vínculo da criança com o tempo escolar. Esse tempo não precisa ser muito grande, esse tempo não precisa ser algo exaustivo para os pais, exaustivo para a criança, porque a gente não deseja que ninguém entre num processo de adoecimento por causa disso, mas a gente precisa entender que esse momento de fazer atividades com as crianças tem que ser um momento especial, é um momento de troca e interações que vai fazer uma grande diferença nesse momento que vocês estão vivendo, que toda a sociedade está passando. Esse motivo é que nós estamos sugerindo atividades.
O CMEI Professora Cida Barreto, desde o dia 20 de março, tem encaminhado para as administradoras dos grupos de pais sugestões de atividades complementares de apoio à família. A gente quer deixar bem claro que essas atividades elas têm o objetivo de aproximar as crianças da escola, de manter um vínculo que foi construído de fevereiro até o dia que as aulas foram suspensas. Essas atividades, elas não são obrigatórias, mas elas incentivam a criança a desenvolver algo diferente do que normalmente ela faz com a família. Dessa forma, nós vamos continuar encaminhando essas atividades a partir de segunda-feira e gostaríamos de pedir que vocês fizessem uma experiência, uma tentativa de organizar essa rotina e incluir nessa rotina o tempo qualificado para que vocês possam desenvolver essas atividades que estão sendo propostas pelo CMEI. E para finalizar essa nossa conversa, eu quero agradecer imensamente a atenção de vocês e espero que tenha contribuído um pouquinho em orientá-los sobre essa rotina familiar neste período de isolamento social. E a gente continua com a nossa mensagem, de mãos dadas para enfrentar o coronavírus. Tchau!